Aqui só temos que dizer continua. Desculpem, estão todos em silêncio ou... Estamos a admitir os Estava assim participantes. desligado aqui o som da reunião. Estamos a admitir os participantes, portanto já temos os vários participantes a entrar na sala, portanto vamos daqui nada dar início, está bem? Cristiana, eu pedia só então que pudesse depois desligar o seu microfone, está bem, Cristiana? Ok. Pronto. É só por aí para cima por cima, exatamente. Só uma pergunta, a Alexandra está com que nome? A Alexandra Xavier está com que nome? Está como Xavier? Normalmente aparece iPhone. Alexandra, está com que nome? Alexandra, não estamos a ouvir. O Helder estava a perguntar. Estou? Alexandra, sim. O Helder estava a perguntar com que nome é que aparece no telefone, não sabe? É iPhone, normalmente. iPhone, Helder. Mas por acaso estou a aparecer com... Não, como iPhone não aparece ninguém. Aparece-me Xavier. Será Xavier? É Alexandre Xavier, sim. Dava jeito de tirar... Estou? Ok. Pronto, agora já está. Ora, vejam se ouvem. Ouvimos com um bocadinho de eco. E agora? Lindamente. Agora, fazia mais sentido era... Estão a ouvir? Estamos a ouvir lindamente, Alexandra. Tá? Tá. Acho que estamos em condições de começar. Não, pensa uma coisa. Eu vou pôr o telefone em baixo. Tá bem. Vocês veem aí é o quê? Nada. Sim, não apareceu, parece só o nome Xavier, mais nada. Alexandra, Ok. está ótimo. Pronto. Não há problema. Está-se a ouvir bem, não está? Lindamente, sim. Pronto. Então, acho que está. Muito bem. Então, acho que estamos em condições de começar, enquanto entram o resto dos participantes. Eu vou só dar aqui as boas-vindas, se a Alexandra me permitir. Portanto, só agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui connosco. Portanto, nós hoje estamos aqui para apresentar um programa de co-criação que vai ser aqui apresentado pela colega Alexandra Xavier. Dizer que isto é um projeto que resulta de uma parceria entre o Centro Operativo Tecnológico e o Inesctec, num âmbito de um projeto que depois eu falarei um bocadinho quando chegar a parte da minha apresentação, mas que tem a ver com o Smart Hubs. Portanto, o objetivo hoje é apresentar-vos realmente este programa de co-criação, este programa de ideias, por assim dizer, portanto, que tem muito a ver com a questão da parte do prolongamento da vida útil dos produtos hortofrutícolas. Portanto, agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui hoje, agradecer não só a colega Alexandra estar aqui hoje no Inesctec, mas também da Cristiana, que está aqui hoje como representante das empresas, porque isto envolve diretamente as empresas também do setor e, portanto, a Cristiana é de uma das empresas que foi consultada e que nos vai também apoiar durante este programa, a Frutos, e que também falará aqui um bocadinho, dará aqui um bocadinho da sua perspectiva relativamente a esta temática. E posto isto, então, vamos dar início. Eu ia passar, tal e qual como está no programa, a palavra à Alexandra, da Inesctec, para que ela então faça aqui a apresentação do nosso programa. Alexandra. Olá, bom dia. Bem-vindos então a este webinar que pretendemos, de facto, como a doutora Carmo disse, pode ser mais informal, não pode?
Não estou a ouvir nada. Deus, por amor de Deus, claro que sim. Pronto, então, Obrigada. como a Carmen disse, portanto, o nosso objetivo de hoje é, por um lado, apresentar-vos o programa, mostrar-vos a importância de participar neste programa e depois explicar um bocadinho, e será a segunda fase, a segunda parte da agenda, explicar um bocadinho quais são os desafios que nós pretendemos trabalhar neste processo de cocriação. E também porque é que chamamos cocriação, e isso já vamos explicar um bocadinho mais à frente. Pronto, e já, algumas destas coisas já foram ditas. Portanto, este projeto é um projeto em parceria com o COT e com o Inesctec, e nós, quando nos candidatámos a desenvolver esta ação, candidatámos-nos em resposta a uma iniciativa da Smart Agri Hubs, que é um projeto europeu que envolve muitos parceiros, muitas regiões, que abriram um concurso para as entidades apresentarem projetos de hackathons ou de Call for Solutions, Challenges and Solutions, em resposta à crise do Covid-19. E, portanto, o grande objetivo destas calls é promover ligações entre o setor do agrofood e também os setores portanto é um pouco cross-setorial partnership. Portanto, o que se pretende é que haja ligação entre setores e ligação entre setores utilizadores de tecnologia e setores que promovem normalmente e naturalmente soluções tecnológicas muito ligados aos sistemas de informação e comunicação, mas não só, como vamos ver à frente. E, portanto, para explicar um bocadinho o que é isto do Smart Agri Hubs, portanto, isto é uma rede de organizações na Europa que tem como principal objetivo desenvolver, a indústria 4.0 no setor do agrofood, com uma metodologia de trabalho, e por isso daí a nossa palavra cocriação, em que quer os promotores de soluções tecnológicas, quer os utilizadores, quer depois entidades e organizações que podem disseminar a utilização desta tecnologia pelos vários setores. Portanto, este trabalho terá que ser conjunto e terá que ser, daí a palavra cocriação, co-criado, isto é, o promotor da solução tecnológica terá que trabalhar e se relacionar com o utilizador para que no final esta solução possa de facto resolver um problema. E, portanto, não é um trabalho isolado, eu vou desenvolver uma solução e vou apresentá-la ao mercado. Não, há um trabalho de co-desenvolvimento de uma solução, estando essa solução centrada nas necessidades do utilizador. Pronto, o Smart Agrofood envolve, portanto, os esforços de digitalização em vários setores, sendo que este setor da fruticultura e da horticultura é um dos setores que está contemplado na estratégia da Smart Agri Hub. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre o projeto, porque ele tem várias iniciativas e, portanto, estão a decorrer neste momento várias calls em toda a Europa, podem também consultar o site e aí poderão ter acesso a outras calls e a outros projetos que podem complementar, eventualmente, este projeto que vos estamos hoje a apresentar. Portanto, é uma estrutura muito grande, com muitos parceiros e com muitos projetos em simultâneo e que pretendem mesmo alavancar e facilitar a adoção de tecnologias no setor do agrofood. Ora bem, portanto, o que é agora o nosso programa especificamente? Como a Carmo já disse, portanto, nós temos como objetivo otimizar o tempo de vida do produto em prateleira. E, portanto, para isto construímos e desenvolvemos em conjunto com as empresas um conjunto de desafios que estão mais ou menos agrupados nestas 4 áreas.
a embalagem e os materiais, as questões da conservação, as questões da segurança e da traçabilidade, portanto, da comunicação, da informação e relacionadas com a problemática da segurança, e depois as alterações também ao nível da cadeia de valor e de novos modelos de negócio que possam surgir e que tenham como objetivo, então, a otimização do tempo de vida útil dos produtos em prateleira. Como é que o programa está organizado? Portanto, houve uma primeira fase que já está completa e que hoje vamos vos apresentar os resultados, que foi então a definição dos desafios, portanto, quais são os desafios que as empresas ao longo da cadeia de valor vão enfrentando relacionados com esta temática, tendo em conta também a problemática do Covid, portanto isto não podemos separar ou temos que associar aos nossos desafios as questões de contexto relacionadas também com o Covid-19. Depois temos as questões, a segunda fase do programa, que é aquela em que estamos agora, que é este seminário, portanto o primeiro evento é este seminário, em que o que pretendemos fazer é informar-vos e divulgar-nos não só o programa, mas também conseguirmos suportar a chamada de projetos, explicando-vos um bocadinho melhor o contexto dos desafios. E portanto isto é o seminário de hoje, e na segunda parte da apresentação, que vai ser feita com a Carmo, vamos apresentar as 4 dimensões dos desafios, que são aqueles que falei anteriormente, e detalhar um bocadinho melhor o que é que está por baixo de cada uma destas dimensões. Vai estar uma call aberta e, portanto, no nosso site, se consultarem o nosso site, há uma forma de participar, portanto, o que nós estamos a fazer é uma call for solutions, e, portanto, temos aberto qualquer projeto, qualquer ideia, pode concorrer desde que articulada com um ou mais desafios, portanto muitas vezes uma ideia não responde apenas a um desafio, uma ideia responde a mais do que um desafio e portanto isto é perfeitamente possível, desde que tenham uma ideia, um projeto, podem concorrer e o que nós vamos fazer através de um júri é selecionar um conjunto de projetos, 10 neste caso, que vão passar por um período em que podem melhorar a sua comunicação e a sua explicação, havendo então depois um pitch final, onde vamos selecionar os 5 projetos que vão ser depois mentorados, trabalhados num processo de co-criação. Mais uma vez, eu acho que esta palavra é muito importante. Portanto, a grande vantagem e o grande benefício deste programa é a ligação ao utilizador, ao cliente, no sentido de nós conseguirmos validar uma ideia e trabalhar o seu desenvolvimento com uma validação direta, portanto nós vamos facilitar a validação da ideia do projeto, interagindo diretamente com o utilizador, com as organizações que interferem ou que têm ligação com a cadeia de valor, com outros fornecedores de tecnologia, eventualmente, com investigadores, e portanto estes 5 projetos que são selecionados neste pitch que vai decorrer no dia 15 de outubro, são projetos que entram depois numa fase de desenvolvimento. Essa fase de desenvolvimento vai ocorrer até 21 de dezembro, e, portanto, durante este período nós vamos ter sessões online de mentoria e de discussão dos projetos, vamos ter algumas ações para ajudar na comunicação dos projetos, ajudar a desenhar um plano de desenvolvimento dos projetos e que depois serão apresentados num evento final
que é aquilo que nós chamamos o Final Pitch Event, que não é mais do que a demonstração de todo o trabalho que foi desenvolvido durante estes 2 meses, vá lá, outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Os 3 melhores projetos, ou os 3 projetos, portanto, passam para esta fase 5 projetos. Desses 5, há 3 deles que vão receber uma bolsa de 2.400 euros. Isto é uma bolsa aos promotores para lhes permitir estar focados no desenvolvimento das ideias e dos projetos que levam a este concurso. E, portanto, neste evento de 15 de outubro vão ser selecionados os 3 melhores projetos. Para terem uma ideia do que é, eu vou passar este slide e depois volto atrás. Portanto, como é que estes projetos são selecionados? O que é um bom projeto? Normalmente é a pergunta, o que é um bom projeto? Um bom projeto é aquele que consegue provar e definir bem e ter clara evidência sobre o desafio e sobre as necessidades. E, portanto, um dos aspectos que será avaliado, quer na primeira fase para participarem no evento de seleção, quer depois para passar à fase seguinte, um dos critérios é: este projeto entendeu o desafio em contexto real e está, de facto, a desenvolver uma solução para este problema, que tem estes motivos, que tem estas barreiras à entrada, que tem estas questões de adoção. E, portanto, aqui é tentar perceber e contextualizar o desafio que nós vamos endereçar. O segundo critério é uma clara descrição da proposta de valor e da solução. E, portanto, o que é isto? Que solução é que eu estou a apresentar, para quem, portanto, quais são os meus segmentos do mercado, com que valor e que benefícios é que esta solução traz, tendo em conta o desafio que eu estou a endereçar. A outra questão importante é o grau de inovação da ideia, não é? Porque é que esta ideia, eu parto de uma situação atual, de um cenário atual, e estou a construir um cenário desejado. Qual é o grau de inovação da solução que eu estou a apresentar, tendo em conta o cenário desejado? Portanto, o grau de inovação depende daquilo que já existe hoje no mercado para resolver de alguma forma, direta ou indiretamente, o desafio que eu descrevi no ponto 1, e portanto eu tenho que demonstrar este grau de inovação e conseguir de uma forma clara descrevê-lo. E este prende-se com o ponto 4, que é existir uma clara caracterização dos concorrentes. Portanto, qual é o meu fator diferenciador, quem é que está no mercado, como é que eles estão a atuar, que soluções é que têm, quais são os modelos de negócio que estão implementados e quais são as minhas características únicas relativamente aos concorrentes. A quinta dimensão tem a ver com a segmentação do mercado, isto é, para quem é que eu vou vender isto? Uma coisa são muitas vezes os utilizadores, são uns, e os compradores, os meus potenciais clientes, são outros. E, portanto, esta diferenciação do cliente, do utilizador, uma clara segmentação, uma análise da sua dimensão e uma estratégia para uma potencial comercialização do projeto, da ideia, da solução, do produto ou do serviço, também é valorizada nestes critérios de avaliação. E depois não basta querer, é preciso poder, e então a última dimensão da avaliação é uma apresentação de um roadmap de implementação. O que é que quer isto dizer? Tenho uma ideia, para chegar ao próximo passo eu tenho que fazer isto, com estes parceiros, com este tipo de atividades e vou ter estes pontos críticos.
E, portanto, aqui no ponto 6, aquilo que nós queremos avaliar é se existe uma ideia e se existe a capacidade de implementar o projeto seguindo uma cadeia de valor. Poderá-me dizer, mas eu só tenho uma ideia. Muito bem, mas se é uma ideia, como é que eu passo à fase de MVP? Se eu tenho um MVP, como é que eu passo à fase de desenvolvimento do produto? Se eu tenho o desenvolvimento do produto, como é que eu passo à fase de comercialização? E, portanto, aqui é um roadmap de desenvolvimento do projeto, tendo em conta o seu estado de maturidade e tendo em conta todos os critérios que, entretanto, também já defini. Portanto, a soma e a avaliação é uma avaliação muito simples, nós vamos dar um score de 0 a 5 e, portanto, os projetos serão avaliados por mais do que uma pessoa cada projeto e no final teremos uma avaliação total e daqui sairão os 10 projetos. Quem é que pode concorrer? Nós estamos a fazer isto para que empreendedores, estudantes, investigadores, startups e até SMEs possam apresentar ideias ou projetos ou tecnologias que precisem de caminhar para o próximo passo e que respondam aos desafios que vão ser apresentados a seguir. Portanto, precisamos que as pessoas tenham mais de 18 anos e também encorajamos qualquer país, portanto isto está nas redes sociais do Smart Agri Hub, portanto está a ser comunicado fora de Portugal e portanto qualquer país, qualquer nacionalidade, qualquer etnia pode concorrer, portanto aqui não há qualquer tipo de discriminação. A língua do programa será sempre, portanto, podem optar por português ou inglês. Eu acho sempre que tem vantagens em nós escrevermos e construirmos as apresentações em inglês, porque se precisarmos de divulgar, se quisermos entrar noutros programas de aceleração ou até noutros programas do Smart Agri Hub, nós vamos ter os materiais de comunicação em inglês. E, portanto, aquilo que eu sugeria era, sempre que possível, termos os materiais de trabalho e de apresentação do projeto em inglês, embora no âmbito deste programa possamos falar português. Estamos em Portugal, dependendo um bocadinho dos projetos que vamos receber. É evidente que se recebermos projetos em inglês, portanto, nós abrimos isto, como vos disse, a outras nacionalidades e, portanto, se tivermos aqui mais do que uma nacionalidade em que há pessoas que não falam português, então teremos que construir o projeto e fazer as ações em inglês. Se tivermos nos projetos, portanto, se os concorrentes ao concurso e depois os 10 projetos selecionados forem todos de promotores que falam português, então a sugestão é que o processo seja feito em português, embora os materiais sejam desenvolvidos em inglês. Isto facilita muito depois os próximos passos, a angariação de investimento, a divulgação do projeto em ambientes mais internacionais, porque aquilo que procuramos é projetos que possam ser escaláveis e, portanto, para serem escaláveis temos que ter apresentações noutras línguas. Pronto, e então a nossa proposta é esta. Isto é um projeto que vai ocorrer remotamente, portanto, estamos no âmbito do Covid e, portanto, estas sessões de mentoria vão decorrer remotamente e temos ainda aqui a hipótese, e está levantada e vai dependendo um bocadinho da evolução de todo este ambiente de pandemia, podermos ter uma outra sessão presencial, mas vai depender um bocadinho de facto de como é que vai decorrer aqui os próximos meses nas questões da pandemia. Eu penso que já não tenho mais nada a apresentar, deixo-vos os contactos quer do Inesctec, quer do COT e qualquer questão que queiram colocar podem colocar agora.
Agradeço imenso a vossa atenção e estamos disponíveis para responder às perguntas. Alexandra, muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada pela apresentação, claríssima, acho eu. E então passo agora eu a fazer a apresentação, peço só à Alexandra que deixe, exatamente, vou eu passar a apresentar então propriamente os desafios e como é que nós chegámos a eles. Basicamente é isso que vos vou apresentar agora. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã e está aqui. Não sei se já estão a ver ou não. Sim, está ótimo. Vou tentar pôr isto em formato. Ok, muito bem. Então, entrando aqui propriamente, portanto, a Alexandra já explicou um bocadinho como é que esta questão, portanto, deste projeto nasceu. Portanto, isto foi realmente uma resposta a uma call no âmbito do Covid-19, não é? Portanto, e perceber os impactos que realmente esta pandemia está a ter. E ao fim e ao cabo olhar para isto realmente numa perspectiva de resolver problemas, mas também de apanharmos oportunidades. Ao fim e ao cabo isto também nos vem abrir aqui oportunidades para de alguma forma desenvolver aqui inovações que podem realmente permitir um salto também tecnológico e de competitividade no setor. E portanto, como vos disse, portanto, e como a Alexandra também disse, portanto, isto nasce realmente no âmbito de um projeto europeu, no qual, portanto, estão essencialmente várias entidades, mas eu vou falar delas de apenas duas, portanto, os Digital Innovation Hubs, que são praticamente estruturas de transferência de informação e que de alguma forma foram reconhecidas como tendo competências para transferir informação ou conhecimento na área da digitalização e, portanto, e destas novas tecnologias, e os centros de competência que são vistos aqui como as entidades que produzem essas soluções e que produzem essas tecnologias. E, portanto, esta call foi aberta precisamente para que os Digital Innovation Hubs, no qual o COTM foi reconhecido como apresentarem realmente aqui alguns problemas, não é, que pudessem desafiar precisamente a investigação a apresentar respostas, e basicamente é um pouco nesse sentido. Aqui o Inesctec é o parceiro ideal porque de alguma forma tem aqui uma experiência muito grande já neste tipo de projetos portanto, e competência também bastante nestas áreas, e portanto foi aqui um casamento perfeito. Muito bem, então como é que nasceu? Portanto, basicamente os desafios que aqui vos vamos apresentar nasceram essencialmente, na fase de candidatura foi o tentarmos ver os impactos realmente, como eu disse, que o Covid-19 trouxe, e quando nós analisámos logo no início da pandemia algumas situações que estavam a ocorrer, tem muito a ver com a questão da segurança, não é? Portanto, basicamente isto veio trazer aqui uma insegurança grande, embora nós sabemos agora que a Organização Mundial de Saúde sabe que não há uma transmissão direta pelos alimentos, mas no início houve realmente muitas dúvidas, e realmente nós quisemos de alguma forma aproveitar esta oportunidade para mais uma vez melhorarmos ainda mais aquilo que na nossa fileira é fundamental, que tem a ver com a questão da segurança no manuseamento, que tem a ver com também a facilidade de higienizarmos também a questão das embalagens e portanto, ao fim e ao cabo das estruturas, por assim dizer, que suportam os produtos frescos. Outra das questões também tinha a ver com a questão da dificuldade logística que se sentiu e a necessidade de se fazer precisamente uma reposição rápida de produtos, e então aqui a questão do prolongamento da vida útil de prateleira era fundamental e, portanto, e continua a ser, e já era ao fim e ao cabo um desafio e uma necessidade que o setor sente, não é? Que é ao fim e ao cabo pôr a tecnologia aqui para responder a estas necessidades do prolongamento da vida útil de prateleira. E que também tem a ver com a minimização dos desperdícios. Nós, quando marcámos o webinar, marcámos no dia 29 e nem de propósito hoje é o Dia Europeu contra o Desperdício. E, portanto, isto vem realmente, de alguma forma, quase que validar aquilo que estamos aqui a falar, porque, de alguma forma, é também por aí um dos problemas que, ao fim e ao cabo, a tecnologia ou estas ideias podem nos vir ajudar a resolver. E depois temos a questão exatamente das cadeias de abastecimento e também aqui a inovação que pode de alguma forma vir trazer aqui também novos modelos, novas formas de mercado e de comercialização e que são de alguma forma oportunidades para a fileira. Pronto, isto foi o enquadramento que fizemos ao nível da questão do Covid-19. Paralelamente, fomos buscar também aquilo que já estava de alguma forma espelhado na agenda de inovação
da AREFO, portanto das Associações das Regiões Produtoras de Frutas e Legumes do Sul da Europa, que já tinham esta questão da embalagem e alguns tópicos assinalados como, vá lá ao fim e ao cabo, prioritários nesta área. E, portanto, aqui fomos buscar, já estava nesta agenda, a necessidade de potenciar o uso das tecnologias de informação em embalagens inteligentes para o setor hortofrutícola e que vai corresponder a muitos daqueles tópicos que falámos, que têm muito a ver com a questão da qualidade e do prolongamento da vida útil dos produtos. As embalagens inteligentes, e aqui vamos tocar num tópico que foi extremamente identificado pelas empresas quando fizemos aqui uma consulta rápida a algumas empresas associadas do Cotton, que é a questão das embalagens, ter a preocupação de minimizar o impacto ambiental das embalagens e, portanto, há aqui uma parte muito importante. E, paralelamente, lá está, garantir que se consegue conservar o produto nas melhores condições portanto, e manter todas as características de qualidade dos produtos que lá estão embalados. E lá está, estamos a falar de digitalização e aqui nós sabemos que as tecnologias digitais nos podem dar respostas a imensas questões e, portanto, o uso e potenciar estas tecnologias digitais precisamente para as cadeias de valor e criarmos aqui valor acrescentado precisamente na fileira. Muito bem, posto isto foi em fase de candidatura o enquadramento que fizemos e depois precisávamos de alguma forma validar e concretizar propriamente, portanto, estas questões com as empresas e foi precisamente o passo que se deu a seguir. Portanto, o passo que nós demos a seguir foi precisamente contactar algumas dos nossos associados que tiveram a amabilidade de responder e aproveito para agradecer realmente a colaboração das empresas que responderam, em que questionámos precisamente de uma forma muito, resumida, por assim dizer, que identificassem os tópicos que considerassem que eram mais importantes relativamente a esta questão. E, portanto, isso surgiu aqui, isto aqui ainda não está na forma que depois agregámos, mas basicamente quais foram os grandes tópicos que apareceram. A questão da biodegradabilidade das embalagens, portanto, é sem dúvida um grande problema que as empresas têm, é precisamente garantir que as embalagens são degradáveis, portanto, que há aqui realmente uma preocupação ambiental que é, de alguma forma, pressionada não só pelo próprio mercado, mas também pelas exigências legislativas que cada vez, portanto, apontam mais neste sentido, precisamente a sustentabilidade, e que faz todo o sentido, e, portanto, há que realmente dar resposta a esta questão. Outra questão, e que está relacionada com a primeira, é a questão da substituição dos plásticos. Portanto, isto foi um dos tópicos que mais foi falado. Portanto, realmente a questão do plástico está em cima da mesa e nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vai ser mesmo limitado, já é limitado e vai ser cada vez maior a limitação na sua utilização e, portanto, temos que preparar-nos realmente para termos soluções ao nível dos materiais que possam substituir o plástico e garantir as qualidades, ao fim e ao cabo, as propriedades que o plástico tinha nas embalagens. Garantir, é importante que as embalagens garantam, qualquer uma delas, e isto é lá para a Alice, não é? Mas que garantam a integridade física, a segurança, a qualidade dos produtos hortofrutícolas embalados. Portanto, isto é fundamental, a questão da segurança e da parte da integridade do produto. Falou-se aqui, como estamos a falar, precisamente do prolongamento de vida útil, a questão das atmosferas modificadas é também algo que é necessário ter em cima da mesa, que já existe muito trabalho feito nesta área, mas há que realmente também, daqui a alguma forma, reinventar um bocadinho e perceber de que forma é que podemos potenciar ainda mais esta tecnologia, se calhar agora noutras vertentes, é muito usada na questão do processamento nas frutas e nas hortícolas processadas, mas de que outra forma pode vir a potenciar também noutras áreas. A questão da tecnologia para a quantificação da qualidade do produto, estamos a entrar na área da questão das embalagens inteligentes que falam com o consumidor e lhe dizem como é que o produto está. Não é? Portanto, ao fim e ao cabo, isto é fundamental e também muito relacionado com precisamente percebermos até quando podemos estender a vida, até quando é que o produto que está embalado está em condições de ser consumido. E, portanto, sem dúvida, isto é fundamental. A informação sobre a rastreabilidade, isto é outro dos pontos que é fundamental e é quase uma necessidade de todas as empresas, a questão da garantia da rastreabilidade, não só porque ela é fundamental, porque ela também está no âmbito dos referenciais de qualidade que as empresas têm e que têm que garantir que essa rastreabilidade existe desde o pomar
desde da horta até ao consumidor, e portanto há que garantir essa rastreabilidade e portanto há aqui também potencial para se poder trabalhar. E a questão, já falámos também, das cadeias de abastecimento alimentar e inovação do modelo de negócio para alimentos sustentáveis. Aqui uma oportunidade fundamental para percebermos de que forma é que podemos inovar ao nível do negócio, e acho que esta pandemia o que nos trouxe foi precisamente essa oportunidade, por assim dizer. Ela já existia, mas eu dá-me a ideia que com esta questão da pandemia veio abrir muito mais esta oportunidade e, portanto, eu acho que há aqui espaço para percebermos precisamente como é que podemos fazer uso disso de forma a aumentar também a rentabilidade ao cabo deste negócio. Muito bem, e então apanhando realmente estas necessidades que foram identificadas, arrumamos os desafios em 4 grandes grupos, tal como a Alexandra já falou. O primeiro grupo tem a ver com as estruturas e materiais para embalagens e, portanto, aqui basicamente tem a ver com os novos materiais que possam garantir a resistência ao manuseamento, que possam ser reciclados, que garantam a otimização dos processos logísticos, que é também outro dos grandes desafios também, cada vez mais, e também um grande desafio imposto por esta pandemia, a questão dos processos logísticos e a rapidez com que as coisas se têm que processar, mantendo lá está sempre a qualidade e a garantia da segurança dos produtos. E as embalagens que possam ser efetivamente biodegradáveis. Portanto, nós pusemos ao fim e ao cabo aqui o primeiro grande grupo neste desafio de estruturas e materiais para embalagens. O segundo tem a ver, como a Alexandra também já tinha dito, com a questão da conservação, não é? Portanto, aqui o tal prolongamento da vida útil do produto, não é? Nas melhores condições possíveis, mínimo para com o objetivo, e eu depois falo no final um bocadinho quais é que são os resultados que esperamos, o impacto que possa ter na fileira, mas é sem dúvida a redução do desperdício aqui que está em cima. As atmosferas modificadas, identificámos isto, mas quer dizer, isto são tópicos, não se fecha por aqui, não fiquem com a ideia que estamos a fechar os assuntos nisto, não, isto são tópicos que ao fim e ao cabo achámos que valia a pena trazer aqui um bocadinho como ideias, mas não fecham aqui as oportunidades todas ao nível da conservação. E a tecnologia para quantificar a qualidade do produto embalado, que também já tínhamos falado. Aqui, no terceiro desafio, peço desculpa, temos a segurança e a comunicação. A segurança a ver mais relacionados com a questão da tecnologia para garantir a segurança dos produtos embalados. Já até trouxe aqui imagens das embalagens inteligentes, mas há aqui realmente muito ainda por explorar e muito ainda por fazer. E a questão da informação ao consumidor. A informação não só da qualidade, não é? Isso é importante, mas também da questão da rastreabilidade e da segurança. É importante também que a embalagem possa dar esta resposta e também há aqui espaço para inovar e para trazer ideias para o mercado interessantes neste âmbito. O quarto desafio tem a ver então com a cadeia de abastecimento alimentar. Aqui identificámos 3 tópicos, mas tem a ver com novos mercados e novas cadeias de valor no relacionamento com os clientes. Esta pandemia trouxe esta questão da proximidade como algo mais recorrente. Eu acho que é interessante, acho que pode ser, e na questão dos hortofrutícolas, eu acho que há aqui um potencial grande para explorar essa relação de confiança com o consumidor e, portanto, acho que há aqui realmente espaço muito interessante para também aqui trazermos ideias interessantes. Minimizar alimentos em fim de validade nos canais de retalho, mais uma vez a questão do desperdício aqui, minimizar o desperdício e perceber realmente como é que podemos também aqui trazer ideias, e a gestão da cadeia de abastecimento alimentar baseada também em dados. Lá está, como é que a digitalização, a recolha de dados pode aqui dar resposta e potenciar precisamente esta otimização da gestão da cadeia de abastecimento. Portanto, estes foram, ao fim e ao cabo, os quatro grandes desafios, portanto, baseados um bocadinho naquilo que fomos recolhendo, portanto, das informações que as empresas nos foram dando. Quais são os resultados que esperamos? Que impacto é que nós esperamos que isto possa trazer para a fileira? Ora, muito bem, não serão só estes, mas estes foram aqueles que também identificámos logo em termos de candidatura. Primeiro é garantir o abastecimento abundante, regular e sazonal das diferentes espécies e variedades de frutas e hortícolas. Não é? Basicamente é garantir que se consegue abastecer esta cadeia com uma variedade de produtos que permitam, ao fim e ao cabo, a tal dieta equilibrada no qual nós sabemos que os hortofrutícolas têm um papel fundamental e, portanto, consideramos que este é
dos grandes resultados que nós esperemos que as ideias que ao fim e ao cabo, todas elas nas diferentes áreas que falámos aqui possam trazer. A outra tem a ver em fornecer aos produtores de hortofrutícolas tecnologias de gestão e de armazenamento, portanto, trazer aqui ferramentas que lhe permitam otimizar todo este processo, não é? Que sejam fáceis de manusear, não é? Que sejam simples e que, ao fim e ao cabo, que possam apoiar e trazer mais valor aos próprios produtores. É também esse realmente o grande objetivo. Sempre com a questão da sustentabilidade ambiental associada. Portanto, a sustentabilidade económica e a sustentabilidade ambiental sabemos que é, sem dúvida, tem um peso cada vez maior nesta balança toda. Ainda, a outra tem a ver com... peço desculpa. Tem a ver com aumentar o consumo de frutas e legumes. Isto é algo que o setor ambiciona já há imenso, desde sempre, não é? E sabemos que, como eu disse, a importância que os hortofrutícolas têm para uma dieta equilibrada e, portanto, é ao fim e ao cabo permitir aqui, através do facilitar, do acesso, da informação, da garantia, da segurança, levar realmente ao aumento do consumo de frutas e legumes na Europa, não é? Fornecendo aos consumidores frutas e hortícolas com características de alta qualidade e nós aqui em Portugal sabemos disso, apregoamos e é verdade que temos características únicas de clima que nos permitem ter produtos de elevada qualidade, pois muito bem, vamos potenciar isso através precisamente também destas novas tecnologias. E contribuir, acima de tudo, para a redução do desperdício. Como eu disse, nem de propósito marcámos isto neste dia e está precisamente na ordem do dia esta questão da minimização do desperdício, é realmente gritante a quantidade de produtos que se estragam e que são deitados fora e que nos dias em que vivemos hoje, em que mais de metade da população mundial não tem acesso quanto fosse desejável, portanto, a alimentos, eu acho que a Europa tem realmente esta obrigação, a Europa e os países desenvolvidos, em minimizar este desperdício. E, portanto, é sem dúvida nenhuma aqui também uma excelente oportunidade para também darmos o nosso setor, dar realmente essa resposta nesse sentido. E basicamente, termino isto assim de uma forma muito geral, este enquadramento realmente do que é que nós pretendemos com este programa do Long Life to Safe Fresh. Portanto, basicamente é desafiar, como a Alexandra disse, ideias a aparecerem. Eu aqui queria deixar dois grandes apelos, por assim dizer. Primeiro, é precisamente aos investigadores, aos estudantes que têm ideias, que têm realmente já se calhar alguns projetos em carteira, terem a oportunidade de lhes dar visibilidade através deste programa e de poderem ter aqui realmente um apoio direto de mentores que os podem ajudar e terem aqui uma ligação interessante às empresas, ou seja, a quem pode de alguma forma fazer uso dessas tecnologias. E o segundo apelo era precisamente a isso, não só às empresas que colaboraram com o COTME na identificação destes desafios. Nós vamos continuar a solicitar a vossa colaboração ao longo do programa para nos ajudarem, mas também a outros que eu sei que estão aqui na assistência, outras empresas, ou pelo menos técnicos de outras empresas, e dar-lhes realmente aqui também a dar a conhecer o programa. E quem tiver interesse, precisamente, em acompanhar as ideias, em ajudar na seleção das mesmas, ou que tenha problemas em que acha que o programa poderá dar respostas, pois muito bem. Estamos nesta fase, podemos sem dúvida nenhuma acolher todas essas ideias e todas essas vossas necessidades e, portanto, dizer que isto continua de alguma forma também, portanto, a ser dinâmico. É co-criação, como a Alexandra disse, portanto, isto é um processo que vai crescendo. E só para, de alguma forma, ultimar esta apresentação, nada melhor que ter aqui alguém de uma empresa que também dá um bocadinho o seu ponto de vista. Portanto, nós fizemos o convite, portanto, à Frutos, a Frutos é uma organização de produtores aqui que trabalha pera e maçã aqui no Oeste, e que foram uma das empresas que respondeu precisamente a este desafio, que foi lançado também de estar connosco neste projeto, nesta iniciativa, e a Cristiana vai de alguma forma também falar um bocadinho da perspectiva da empresa, apresentar um bocadinho o que é a Frutos, e depois, ao fim e ao cabo, dar aqui um bocadinho a perspectiva precisamente da oportunidade que este programa poderá vir a ser para os problemas que ela própria identificou e que poderá ter aqui, dizer aqui um bocadinho também em primeira mão. Cristiana, vou passar então a palavra, peço que links, não te conseguimos ver, mas julgo que vamos conseguir ouvir. Olá, estão-me a ouvir? Cristiana, lindamente. Okay. Olá, bom dia.
Então, eu quero pedir desculpa de não poder aparecer, mas já dei aqui voltas às configurações todas e a câmara aparece ligada em todo o lado, mas menos aqui na nossa conferência. Teria que reiniciar o computador, mas eu não quis deixar de estar presente e então pronto, vai ter que ser assim. Peço desculpa. Então, eu trabalho na Frutos, estou a representar a Frutos nesta reunião, nesta conferência. Somos embaladores de peras e maçãs, exportamos grande parte do nosso produto e fazemos também muito mercado nacional. Como já disse, os nossos produtos são maçãs e peras e temos tido alguma dificuldade em dar resposta à procura de embalagens em dar resposta a nível de embalamento quando nos pedem embalagens mais sustentáveis. Pronto, como já foi dito aqui, a questão do plástico é um tema que está em cima da mesa e que se quer cada vez mais diminuir e para peras e maçãs não é uma situação que seja muito fácil, porque temos produtos que são de um calibre pequeno a um calibre até mais ou menos grandinho e são produtos pesados e numa embalagem de cartão ou de papel não é fácil embalar 1 kg ou 1,5 kg de peras e maçãs. Tem sido a nossa dificuldade encontrar. Este projeto, no fundo, até é importante para nós porque podemos chegar aqui a alguma solução em conjunto com as várias empresas e com os vários investigadores e tudo mais, para chegar a uma solução que vá minimizar o consumo do plástico, que é o que os nossos clientes cada vez mais nos requisitam e que nos pedem, e pronto, todos em conjunto poderemos então encontrar alguma solução, o que eu acho que não é fácil para o tipo de produto que temos. Isto falando em peras e maçãs, na parte das hortofrutícolas se calhar já há mais soluções. Quando nos foi pedido as 3 prioridades mais importantes ou que nós achamos mais relevantes na embalagem de um produto, nós Frutos identificámos que a embalagem tem que ser resistente, tem que ser uma embalagem consistente devido ao produto que temos, não é? Porque nós embalamos muito sacos de quilo, como já disse, de 800 gramas, 1,5 kg, e a embalagem tem que ter alguma consistência para aguentar esta quantidade de frutos. Depois tem que ser também permeável ou semi-permeável, porque estamos a falar de fruta, há libertação de água e a fruta tem que ter alguma respiração dentro da embalagem, não é? E o material com que é constituída a embalagem tem que ter, de facto, esta característica. E depois temos que garantir também a integridade e a frescura dos nossos frutos até ao cliente final, até ao consumidor final. Pronto. Ao longo dos tempos, as dificuldades que temos tido realmente é o que eu já disse, darmos resposta aos requisitos dos nossos clientes, que é diminuir cada vez mais o plástico e tentarmos encontrar embalagens que sejam mais sustentáveis, o que não tem sido fácil devido o plástico realmente é o material que se calhar nos dá mais segurança no embalamento da fruta e ao procurarmos embalagens de cartão, o cartão não nos dá a resposta que o plástico nos dá. Ou seja, se formos para couvetes de cartão, não conseguimos pôr lá 1 kg de fruta, como pomos numas couvetes de plástico. Se formos para sacos de papel, o cartão também não nos dá a resposta que um saco de plástico nos dá. Pronto. Temos tido alguma dificuldade, temos procurado, temos tido algum contacto com fornecedores até de
que não são nacionais, mas não é de facto fácil encontrar soluções. Continuamos nesta luta e vamos ter que continuar, não é? E este projeto poderá ser o início para chegarmos a alguma solução. Pronto. Em relação à altura de que estamos, que infelizmente estamos nesta fase de Covid, existe o Covid entre nós, não é? O que nós realmente verificámos que houve diferente foi no início, na altura de março, quando foi realmente a explosão do Covid em Portugal. Tivemos realmente uma baixa de encomendas a nível nacional, que é onde mandamos mais o granel e as camadas. Tivemos realmente uma baixa de consumo pela parte dos nossos clientes desse tipo de embalamentos, porque deduzimos nós que realmente houve algum receio do consumidor final ir ao supermercado e estar a tocar diretamente na fruta que vai colocar no saco para levar para casa. Essa fruta já foi tocada por várias pessoas e está exposta, não é? Mas ao longo do tempo as encomendas a nível desse tipo de embalamentos têm vindo a repor-se, porque nem sempre os clientes gostam de comprar 1 quilo de fruta num saco fechado, gostam de escolher a maçã e a pera que põem no saco e que querem levar para casa. Essa foi a questão que nós realmente vimos mais saliente. Agora, a nível de alteração de embalagens, pedido de outros tipos de embalagens, devido ao Covid não houve grande solicitação. Temos sim alterado os sacos que temos para os vários clientes. Os clientes estão a querer minimizar a área disponível dentro do saco, a área disponível que existe num saco, querem minimizá-la. Ou seja, um saco que leva 800 gramas de fruta, ter um mínimo de espaço livre para minimizar a quantidade de plástico que tem aquele saco. Pronto. Isso tem acontecido realmente em vários clientes. Estamos a diminuir as dimensões do saco, levando a mesma quantidade de fruta, mas lá está, é a questão mais uma vez do plástico. Pronto. E pronto, em relação à minha participação, é isto que tenho a dizer. Também não sou um bocado nova. Cristiana, está perfeito, não, nada, foi ótimo, acho que deu aqui, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva interessante que eu acho que reflete um bocadinho também a preocupação de muitos dos operadores, dos embaladores daqui desta região e não só, e um bocadinho de quem trabalha nesta área. Portanto, Cristiana, agradeço imenso a sua disponibilidade e a partilha que trouxe aqui, que de alguma forma acho que ouvir da primeira pessoa realmente quais as dificuldades e os desafios ao fim e ao cabo que tem é sempre importante e valida sempre também este tipo de programas e este tipo de iniciativas. Portanto, agradeço muito a sua disponibilidade. Obrigada. Nada. E vamos continuar a conversar, com toda a certeza, ao longo deste tempo todo. Eu agora iria abrir aqui a oportunidade para as pessoas que estão a assistir de poderem fazer alguma questão, alguma dúvida que tenham, ou colaborar também com alguma perspectiva dentro das áreas em que trabalham, e portanto eu iria abrir aqui a oportunidade de poderem fazer questões. Tal como já quem assiste aos webinars do Cotton sabe, há a oportunidade de dos participantes poderem colocar a questão, portanto basta pôr aqui a mãozinha no ar, portanto vocês em baixo devem ter aí a mãozinha e quem quiser falar basta pôr aí a mãozinha que eu vou darei a oportunidade de poderem fazer a questão que entenderem. Portanto, eu iria abrir o debate, isto custa sempre a primeira, mas já agora era bom que tivéssemos aqui mais uma ou duas intervenções também para ao fim e ao cabo também dar aqui alguma dinâmica e contributo ao programa. Portanto, iria aqui abrir a oportunidade para alguém pôr aí a mãozinha no ar e poder fazer a sua questão.
relativamente quer seja às temáticas apresentadas, quer seja a forma como o programa vai funcionar. Portanto, se alguém quiser fazer alguma questão, estejam à vontade. Agora, este período é mesmo para isso. Não? Não há questões? Fomos suficientemente claros na exposição. Não sei se há alguma, ou acrescentar alguma questão. Não sei, Alexandra, quer acrescentar alguma questão? Não, eu não tenho questão, mas tenho aqui só um highlight depois da apresentação da Cristiana. O que é que nós pretendemos mesmo? Quando dizemos que há uma cocriação no desafio e na solução, de facto nós, com esta apresentação, ficou claro que há limitações e há características de contexto que vão limitar ou que vão co-desenhar a solução. Portanto, quando a Cristiana dizia as soluções de papel não permitem embalar a quantidade que nós normalmente embalamos, ou as soluções de, etc., de outros materiais. Portanto, aqui não é só a substituição do material, isto como exemplo, do material pelo material, mas é a substituição de um material que deverá ser utilizado com limitações de contexto que vão entrar no co-desenvolvimento da solução. Portanto, a co-criação que nós falamos é um bocadinho este aspecto de conseguirmos interagir com quem tem o desafio concreto e está no mercado e tem que dar resposta aos desafios desse mercado, e nós conseguirmos ter e co-desenhar as soluções que não resolvem apenas uma parte do problema, mas que depois propiciam a sua adoção, não é? Portanto, esta questão de há aqui uma variável que é a quantidade de embalar que tem que entrar no processo de co-desenvolvimento. Portanto, a co-criação é este aspecto, é esta interação que se pretende facilitar e dinamizar entre as soluções que vão aparecer no concurso, os seus utilizadores e o contexto da sua utilização. Portanto, nós vamos ser, penso que é uma das mais-valias do programa, porque permite uma interação muito direta com o contexto da utilização e com todas as características da adoção. Não sei se alguém tem alguma questão, que eu acho que é importante colocarem relativamente ao processo e relativamente às soluções. Já temos aqui uma. Temos aqui a Isabel Pires Ferreira, eu vou dar a oportunidade dela falar. Acho que nesta altura podes falar, Alexandra. Isabel, é só ligar o microfone. Já está, pode. Então é assim, eu realmente ouvi com muita atenção aquilo que a Cristiana disse, porque eu também eu sou agrónoma, mas sou ainda nova na parte da qualidade, só que acabo por me aperceber de alguns problemas que existem na empresa da qual eu sou responsável de qualidade. E é engraçado que eu, quando vejo as novas caixas que começa a haver de cartão para nós começarmos a ver, porque há alguns clientes estrangeiros que já começaram a colocar essa situação, a substituição do plástico, que urge, e eu concordo plenamente, mas embora não tenha a formação provavelmente da Cristiana e o entendimento dela, tenho algum, do ponto de vista pragmático, realmente tenho noção que para pera, que é muito mais pesada, quer dizer, eu consigo ver aqueles recipientes adequados a uma situação de um vegetal ou mesmo de uma fruta pequena, umas framboesas, mas quando eu imagino a pera ou a maçã lá dentro, e a coisa muda completamente E depois é assim, uma coisa é elas estarem a pôr, as senhoras, as embaladoras, estarem a colocar aquilo na embalagem e pôr numa caixa, outra coisa é depois as pessoas a mexerem, pronto, já um bocadinho mais, se calhar algo, sem tanto cuidado no supermercado, eu imaginar aquilo tudo a romper-se, as maçãs e as peras a rebolar por ali, quer dizer, é um pouco, agora estou a exagerar um pouco, mas pronto, realmente eu quis assistir a esta webinar exatamente porque estava curiosíssima e estou aqui cheia de esperança que isto realmente consiga o nosso... Ótimo, Isabel, é mesmo isso, é mesmo não, isso. eu estou aqui cheia de esperança que este novo projeto
e com todas estas nuances estrangeiras, que alguém consiga dar aqui uma luz nisto e consiga desenvolver uma embalagem para pera e maçã, que é o que nós precisamos. Mas amiga do ambiente, eu sou muito sensível a esses pontos, temos que pensar no dia da manhã e realmente esta situação para mim reveste de uma importância extraordinária. Independentemente de eu estar bastante ocupada, decidi realmente assistir a esta webinar, porque eu acho que isto deve ser, está-me aqui a encher de esperança e ainda para mais depois da intervenção da Cristiana, que vi que tem exatamente os mesmos problemas que nós aqui. Pronto, e então fico a aguardar os resultados disso. Isabel, muito obrigada aqui pelo teu contributo e pelo teu entusiasmo, que é bom para nós, é isso que também nos alimenta, não é? Portanto, muito obrigada também. Está bem? Muito bem, obrigada. Não sei se alguém da parte das hortícolas queira falar aqui, que eu estou a ver aqui alguns colegas que estão aqui, porque pronto, esta questão além, portanto eu convidei a Cristiana e a Frutos, mas a verdade é que nós tivemos colaboração também da parte hortícola, portanto não sei se há aqui alguns colegas, estou a ver aqui alguém da parte das hortícolas, se queira também pôr um bocadinho o vosso ponto de vista, portanto neste sentido seria interessante. Não sei se o João Freire quer dizer alguma coisa ou não. Estou aqui a desafiar, não sei. Alexandra, tinha posto a mão no ar, queria dizer alguma coisa? Não? Não se ouve, não se ouve. Porque acho que é importante, acho que, mais uma vez, estamos a ver aqui duas entidades diferentes na cadeia de valor. Portanto, quem quer embalar as peras e as maçãs, neste caso as peras, um fornecedor de embalagem de peras. E aquilo que nós estamos à procura é que estas duas pessoas em conjunto, juntamente com alguém que tenha ideias de soluções, trabalhem uma solução que vai satisfazer o embalador, a empresa produtora de embalagens, a empresa utilizadora dessas embalagens e a empresa que vai fornecer ou que potencialmente poderá fornecer a solução da embalagem. E, portanto, é esta diversidade de entidades que se pretende juntar no tal processo de co-desenvolvimento e co-criação de uma solução que possa vir a responder aos desafios que podem ser diferentes ou específicos, olhando para organizações diferentes e para entidades diferentes que estão posicionadas na cadeia de valor. Se fizéssemos agora aqui a distribuição, iríamos ter um outro desafio que completava este, que tinha a ver com a colocação do produto em prateleira, etc, etc, etc. Portanto, é muito interessante ouvir estas perspectivas todas e aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer é, de facto, aquilo que nós chamamos de Empathy Map, que é perceber, de facto, quais são as dificuldades na abordagem a estes desafios através da voz do mercado. Pronto, e por isso eu agradeço imenso os contributos que estamos a receber e os comentários e as questões que estão a colocar. Isso, acho que isso é que enriquece este webinar. Obrigada. Eu desafiei o João Freire e ele aceitou o desafio. Agradeço, João, vou-te dar voz para falares aqui também um bocadinho da perspectiva da parte hortícola. Vou-te dar, acho que já podes ligar o microfone e falar, João. Acho que apareceu. Okay. João. Obrigada. Ok. Desculpa lá só ouvir um bocadinho, isto é um open space. Realmente este é um desafio grande, porque há muito tempo que se ouve falar nisto da substituição dos plásticos e torná-los mais biodegradáveis e tudo mais, mas é preciso, é verdade, mas depois temos que ter em atenção a ótica do consumidor, que tem que estar também virado para aí, porque, ok, é muito a coisa da sustentabilidade e que tem que se ter atenção aos plásticos, mas depois as pessoas vão continuar a querer ir ao supermercado, agarrar num saco de... E nós, como Compotec, temos muito isso, o saco da saladinha já pronta, e que depois tem que dar para os produtos terem
o seu shelf life. As pessoas vão querer o plástico fácil, o plástico não, a embalagem fácil de agarrar. É conveniência, não é? A conveniência, mas depois que o produto também dure, não seja só para estar ali um dia ou dois, e conjugar isso tudo é realmente um grande desafio que todos temos a seguir, e realmente esta oportunidade que surge aqui vai dinamizar certamente É e engraçado, encontrar aqui uma solução. sem dúvida. Olha, obrigado pela tua intervenção, porque eu acho que puseste aí um tópico que é interessante. Embora se diga que o consumidor é cada vez mais sensível, e é verdade, às questões ambientais, a verdade é que a questão, e essa que puseste, levar a saladinha prontinha e no saco, quer dizer, as pessoas não olham se o saco, quer dizer, pronto, esta questão da conveniência às vezes vem um bocadinho acima, não é, dessas preocupações, e é importante também, e por exemplo, basta ver que esta questão da redução do uso dos sacos nos supermercados foi por legislação, não é? Portanto, uma legislação para diminuir e diminuiu-se o uso do plástico, porque o consumidor é tudo muito... Mas pronto, quando chega à questão do seu facilitismo, muitas vezes essas questões ficam para trás, não é? Muitas vezes pede-se realmente aos fornecedores e a quem produz que tenha essas preocupações, mas depois a questão do consumidor, embora também a gente saiba que há cada vez... e estas questões ambientais agora são marcantes, não é? Portanto, também há um consumidor agora um bocadinho diferente, mas a verdade essa questão é bastante interessante também desse ponto de vista. Obrigado, João, por teres aceito aqui o meu desafio. Também. Muito obrigada. E por terem participado e vou-vos continuar depois a solicitar o vosso apoio. Obrigada. Ok, disponham sempre. Obrigado. Não sei se há mais alguém que queira fazer mais alguma questão. Julgo que não. Acho que não há mais ninguém. Bem, Alexandre, acho que vamos dar aqui, estamos no nosso tempo, portanto, acho que vamos dar aqui por terminado aqui este nosso webinar, agradecer a participação de todos, esperar realmente o vosso envolvimento e que realmente o programa possa ter sucesso e possa ter a adesão que nós pretendemos que ele tenha e que possa realmente vir trazer as soluções que também esperemos que traga para a fileira. Alexandre, não sei se quer terminar. Não, eu queria agradecer, a discussão foi muito interessante. Tenho pena de não termos mais tempo para continuar, porque há aqui outros tópicos que seriam também muito importantes desenvolver, mas foram contributos muito, muito, muito importantes e muito bons e que nos permitiram demonstrar, de facto, que para desenvolver uma solução temos necessariamente que ter em atenção vários vetores, vários intervenientes, várias perspectivas, a perspectiva do consumidor, a perspectiva do embalador, a perspectiva do produtor, a perspectiva do cliente final nos seus mais diversos segmentos e portanto acho que deu para ilustrar e para perceber o que é que este programa pretende fazer, que é trazer para o centro do desenvolvimento. Normalmente, às vezes acontece diferente, portanto há muitos programas deste tipo que eu tenho aqui uma solução e estou aqui com a minha solução e é esta solução que eu vou desenvolver, vamos sim validar, mas não é o centro do desenvolvimento, não são os utilizadores, não são os setores desta tecnologia. Neste programa, nós pretendemos que o centro do desenvolvimento seja de facto os produtores, os embaladores, os retalhistas, os consumidores, e sim, a minha solução vai endereçar um determinado problema, um determinado desafio que é complexo, porque ele não vai resolver somente o problema específico da sustentabilidade do material, ele tem que resolver o problema específico da sustentabilidade do material, mas tendo em conta as várias perspectivas. Portanto, é isso que nós queremos trazer de novo para o programa e penso que também foi por isso que este programa foi aceito e promovido pela Smart Agri Hub. Por isso, muito, muito obrigada por estarem connosco e por terem dado estes feedbacks e será sempre muito importante que no decorrer do programa possam estar receptivos a conversas e a pequenas interações dos promotores dos projetos
para que possamos fazer isto em conjunto, porque senão não vai ser possível, porque nós não vamos conhecer as limitações e os contextos e é aquilo que toda a gente já sabe no seu setor específico e que pode dar um input muito importante. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Muito obrigada. Só dizer que há o site, tal como a Alexandra disse logo no início, basta pôr LL2Fresh no Google, vai-vos aparecer logo o site do projeto e podem ir acompanhando, e o mais importante, além de ir acompanhando, é submeter a ideia através do formulário que lá está disponibilizado na página, está bem? Portanto, basta pôr LL2Fresh. E mais uma vez, muito obrigada e até obrigada a todos. Podemos continuar com o vosso apoio. Muito obrigada. Obrigada, Carmen. Muito obrigada a todos.